Fala galerinha bruxesca, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa. Hoje vou dar continuidade àquele nosso vídeo na produção da tintura de camomila. Aqui tá a nossa lindona. Deixei ela por 4 dias. Como eu falei no outro vídeo, com base nos estudos que eu tenho feito em laboratório, na universidade, deixar um tempo muito grande não faz tanta influência em relação à produção, à extração desses compostos, que fazem bem à saúde. E mesmo pensando na questão energética, esses compostos também estão atrelados, né? A vitalidade da planta está muito nesses chamados compostos bioativos. Então, no tempo de 4 dias e com a concentração que eu usei, que foi de 1 para 100, eu achei que já está ok. Então, cada dia eu fazia agitações e aqui tá a nossa lindona, já com a coloração, né? Bem um amarelo forte mesmo. Então, agora, para finalizar a produção da tintura, eu vou filtrar. Para isso, eu vou utilizar um coador, que eu já sanitizei, assim como um paninho voal, que eu recortei. Também sanitizei os frasquinhos, onde eu vou depositar para finalidade fitoterápica, e dei uma lavada no sprayzinho que eu vou utilizar para a parte de usar como spray energético. Como eu mostrei no outro vídeo, eu fiz a esterilização com água desses aqui. Esse aqui, como ele tem a que a gente chama tetinha de plástico, eu deixei de molho assim essa parte aqui na água sanitária, assim como a tampinha de plástico. Já deixei também as etiquetazinhas, mas aí eu mostro depois. Então, vamos pegar aqui, vou ter que colocar a câmera de novo. Vou pegar aqui nosso frasco, vou fazer esse primeiro processo para depois mostrar para vocês. Eu recortei mais ou menos da circunferência aqui do coador. Então, com muita calma, a gente vai tendo um vazamentozinho. É uma quantidade meio grande de líquido, mas foi tudo bem. Eu vou fazer essa primeira filtração com o voal, e caso eu veja que embaixo ainda tem um particulado, eu vou filtrar aí com filtro de papel. Olha só, pessoal, voltei aqui, fiz a primeira filtração com voal, mas ainda ficou um pouquinho de partículas. E isso interfere na tintura, porque essas partículas elas podem degradar todo o nosso material e estragar nossa tintura. Então, vou fazer com coador de papel essa segunda extração. Já fiz isso várias vezes, mas tudo depende da planta, da parte da planta que a gente vai usar. Então, deixei aqui. Ela vai lentamente nesse processo. E olha só que lindeza que ficou essa tintura, uma cor maravilhosa, dourado. Agora eu vou transferir para os recipientes. Deu bastante tintura, tem uns quase 200 ml, um pouco menos do que foi que eu usei, e vou transferir para os frasquinhos. Já coloquei o nosso líquido precioso nos frasquinhos âmbar. A última coisa aqui que eu vou fazer é ambientar a nossa pipetinha, quer dizer isso. Eu vou colocar o líquido, né, eu fiz essa sanitização, né, com água sanitária, diluída em água. Então, eu fiz esse processo e agora eu quero que esse líquido já componha ali nossa parte de vidro, e aí eu pego e jogo fora. Depois dessa parte sólida aqui, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer. Então, aqui já tá pronto para nossa utilização dessa nossa tintura. Aqui a gente vai ter, cada vez, né, que eu precisar trocar o frasco, né, eu ainda tenho uma quantidade aqui
para caso eu precisar para essa finalidade fitoterápica. E agora aqui para o nosso spray energético, a gente ainda tem uma quantidade da tintura. Vou colocar aqui. E aí, vou fazer o teste. Se nesse teste eu achar que tá com cheiro muito forte do álcool, eu vou colocar um pouquinho da nossa água purificada. Seria uma água destilada, que a gente compra naquelas farmácias de manipulação pela internet. Água destilada ou água deionizada. Aí, vou testar. Nosso spray energético tá pronto. Claro que não dá pra sentir o cheiro. Vocês aí de casa, mas é um cheiro bem gostoso e bem suave a camomila. Eu vou colocar mais um pouquinho de água purificada. Claro que na composição da tintura ela já tem essa água purificada. Mas pra gente diminuir um pouquinho desse álcool, assim, na nossa tintura, porque a gente quer uma coisa suave. A camomila, né, tem toda essa suavidade. Então a gente quer que mantenha isso. E até porque a gente quer elas façam presente com as crianças, né, trazendo essa leveza que a bruxaria também tem. Não é só o lado dark, obscuro, a gente também tem uma face luminosa. E até a nossa amada Hecate também tem essa fase cósmica, uma fase luminosa, que ela é bem importante. Porque muitas vezes as bruxas e bruxos se conectam com essa fase trevosa, que ela também é importante, muito importante. Ela nos tira das trevas, mas também tem essa parte luminosa. Agora, na sequência, eu vou mostrar para você dentro de casa como que você pode usar o seu spray energético e falar um pouquinho da tintura, as propriedades fitoterápicas que ela tem. Pensando no uso de spray energético para casa, eu vou aplicar um pouquinho perto das nossas câmaras. Porque eu acredito como ela tem essa propriedade, né, de relaxante, calmante, ela tá muito relacionada com uma boa noite. Então, vou aplicar aqui na caminha da Bebeca. E passando aqui também no quarto do filhote, nosso Pietrinho. Para quem não viu o Pietrinho, vai lá no vídeo sobre compostagem, maravilhoso. E tive com relação ao quarto do Pietro. Pietro, nessa época, ele fica muito agitado, final do ano, assim, ele é um TDAH, né, da vida, né? Não por utilizar celular, ele não usa celular, porque aí a situação ia ficar bem pior, então a televisão é controlada tudo, mas ele tem essa agitação, como muitas crianças hoje são diagnosticadas com TDAH. Então, se você é uma mãe, um pai, ou você mesmo tem TDAH, tá entendendo o que eu tô falando. Então, ele fica muito agitado. Eu acho que a camomila tem muito a ver com ele, vai trazer essa energia de calma, serenidade. Ele tem até um bom sono, mas para que ele se mantenha assim tranquilo ao longo do dia. E tive a intuição de trazer, né? Eu tenho um altar de Hecate, mas de trazer aqui a nossa amada Hecate, né, na forma desse quadrinho, né, de uma escultura antiga que representava ela. E aqui trazer nossa Hecate, porque o que eu falei anteriormente, porque muitas vezes a Hecate é vista apenas naquele lado sombrio, que ela tem também, e que é muito bom, é muito importante. A Hecate, ela nos traz a coragem pra gente andar nas trevas, sabe? Nos piores lugares, assim. Então, eu trago aqui um aspecto que eu tenho trabalhado muito, como eu sou mãe de pequenos, né? E também, né, no caso de uma bebequinha muito especial na minha família, que teve muitas questões, né, que eu não quero detalhar muito, mas que eu pedi muito, muito pra Hecate estar com ela, assim, e Hecate esteve com ela e está com ela, e cada vez ela tá melhor. E um aspecto de Hecate que trabalha muito com isso, um epíteto, né? Se você não conhece, da bruxaria catina, a gente trabalha muito com os epítetos. É Hecate Couro Trófos, que seria o quê? Seria como se fosse
um atributo de Hecate. Courotropos está escrito na língua grega, que Hecate vem dessa tradição da mitologia, chamada mitologia grega, né? Na verdade, bem mais antiga do que os deuses olimpianos. Traz muito esse atributo, até é muito legal na bruxaria hecatina que tem bastante gente que estuda esses aspectos históricos e nos traz essas informações que são tão boas, ela sai um pouco da ciência e vem para a parte, né, da bruxaria, que a gente gosta tanto, e ela traz essa questão de retornando alguns textos antigos gregos, e tem, se eu não me engano, são os hinos órficos, que tem ali, né, várias, como se fosse, né, reverenciando a Hecate, e no momento eles chamam Hecate Courotropos, que seria o quê? A enfermeira dos jovens, né, nos partos, Hecate agindo, né, principalmente quando a pessoa estava para ter um parto, às vezes esse parto era difícil, né, na antiga Grécia, chamavam por Hecate Courotropos, com esse aspecto de parteira e nutriz dos jovens. Então, eu utilizo muito esse epíteto, Hecate Courotropos. Ele é muito importante. E aí pensei em deixar o quadrinho aqui e deixar também aqui um cristalzinho, a água marinha. A água marinha, que é um cristal maravilhoso para trabalhar com crianças e para trabalhar com a gente também, principalmente para quem tem ansiedade, essas questões, né, que eu tenho também. Ela trabalha isso, mas de uma forma muito sutil, ela trabalha a nossa comunicação, né, que a gente se comunique, né, com mais propriedade, com mais assertividade. Então eu tive essa intuição de usar o nosso spray, né, passando aqui nas nossas camas, ali no nosso quarto. Aqui o quarto do Pietro, do outro lado tá uma bagunça, vocês não têm ideia, que a gente chegou há pouco, então todo momento tem que falar com ele, mas aos poucos, né, as coisas vão se tornando mais alinhadas. E trazendo, então, esse aspecto do relaxamento, da serenidade, trazendo a camomila, uma erva solar, né? Então, trazendo aquele sol, mas aquele sol ameno, aquele sol da manhã, aquele sol bem gostoso, suave, assim, que a gente gosta tanto. Essa é a energia que a camomila traz. E pensando no aspecto da tintura, aqui que eu fiz, mostrando para vocês, né? A finalização eu rotulei. Não dá pra muito foco, né? O que eu coloquei aqui? O nome, camomila, o nome popular e o nome científico. A data que eu invasei e o que eu utilizei de solvente. No caso, eu utilizei álcool 70. Se eu fosse utilizar uma erva fresca, eu não ia fazer essa diluição em água, eu ia utilizar o álcool 96%, porque ela já, na própria erva, já teria uma grande quantidade de água. E aí a gente não conseguiria extrair muito esses compostos bioativos. E aí, esse aqui é um frasquinho reserva, também âmbar. Então, vou deixar num lugar fresco, arejado. No caso, esse conta-gotas eu já vou utilizar. Então, o que eu vou utilizar 30 gotas. Eu vou começar uma vez ao dia, vou ver como eu vou me sentir. Se eu me sentir melhor, né, utilizo manhã e tarde. E de noite não utilizo porque eu já uso outra medicação, para eu ir reduzindo a medicação, né, bem gradualmente, né, claro, com toda a prescrição médica, né, não vou abandonar a medicação, mas é importante a gente utilizar essa fitoterapia com responsabilidade, né, sabendo como é o nosso corpo. Eu gosto de pesquisar bastante, eu utilizo o horto medicinal da UFSC. Vou deixar a descrição ali, que ele fala algumas propriedades, né? No caso da camomila, seria os óleos essenciais, seriam os terpenos, que são compostos voláteis, esses que dão um aroma, seriam flavonoides, que são importantes para esse aspecto da saúde. Então, essa integração daria esses efeitos que são observados com a camomila. Algumas pessoas têm reação alérgica, mulheres grávidas, as crianças eu também não recomendo, só o chazinho mesmo. Então, é importante a gente consultar para a gente ter esse consumo seguro. Não, na questão da segurança no uso dela, né, ela não tem propriedades muito tóxicas, né? Então,
No meu caso, que eu preciso, uma coisa que me deixa mais tranquila, a tintura vai ajudar. Mas se você tem, né, mais ameno, assim, aí eu utilizo o chá mesmo, que também vai ter um resultado bom, mas não vai ter tanto, né? Como eu disse, às vezes, na planta que eu pesquisei, a aroeira, na tintura tem 8 vezes mais desses compostos bioativos, nos casos, os fenólicos, do que o chá. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, eu peço uma ajuda de vocês para aumentar a expressão do canal. Nesse começo, né, a gente tem poucos inscritos. Se você tá vendo agora no começo, se você tá vendo depois, tomara que você veja o meu sucesso, porque se a gente cria um canal no YouTube é porque a gente quer ter sucesso, a gente quer ter o nosso trabalho divulgado, que a gente fale coisas que façam sentido para as pessoas, porque para falar a mesma coisa já tem muita gente muito boa no ramo da bruxaria e ainda mais na fitoterapia para falar, então a gente tem que falar alguma coisa diferente. Esse aspecto mesmo de Hecate foi uma coisa que eu intuí e é muito importante. Leia o livro da Márcia, que fala sobre bruxaria hecatina, ele é muito importante, português, ele traz muita informação. Mas aí com o tempo a gente mesmo vai criando as nossas magias. E é isso que eu tô compartilhando com vocês. E também vou dar informações sobre esse meu uso fitoterápico, tá? Um beijo, galera bruxesca.